Olá, querido amigo, querido irmão em Cristo, tudo bem com você? Eu espero que sim. Quero te dizer que, mesmo que nós nem nos conheçamos, eu já tenho orado por você. O fato de você receber este vídeo nas suas mãos, para você assistir, demonstra que o Senhor, através do Espírito Santo, age na nossa vida. Essa é uma iniciativa que estamos realizando a partir de agora até o mês de junho, e nós estamos desenvolvendo uma série chamada Mistérios da Profecia. E eu quero aqui fazer um convite para você. Eu sou o pastor Rafael Oliveira, distrital das igrejas de Santo Antônio, região. Nós cuidamos de 10 igrejas nessa localidade, e talvez você seja um membro de nossa igreja que não conseguiu ir à igreja hoje. Talvez você seja um amigo da nossa igreja, talvez você seja um simpatizante, talvez alguém com muito carinho pensou em você e te enviou esse link porque sabe que o que nós vamos discutir nessa série inteira será revelador para a sua vida. Portanto, eu não sei quem é que está me assistindo neste momento, mas aqui no meu coração eu já estou em oração para que o Espírito Santo possa traduzir o texto da Palavra de Deus de acordo com as suas necessidades. Mas antes de nós começarmos a ler a Bíblia, antes de nós começarmos a estudar o texto bíblico, eu quero perguntar se você tem algum pedido de oração. Eu quero perguntar se você tem alguma dificuldade para apresentar diante de Deus. Eu sei que todos nós temos problemas. Eu sei que todos nós sofremos. Eu sei que todos nós temos dificuldades. E é por isso que nós queremos nos agarrar nas mãos que nunca tremem, nas mãos que não falham, nas mãos que conhecem o futuro, nas mãos de alguém que detém o poder nas suas mãos. Está você necessitando do poder de Deus na sua vida? Qual é o sentimento que vem no seu coração quando você pensa no mundo? O que você pensa sobre o futuro? É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Mas eu quero começar com oração. Eu quero pedir a Deus para que visite você, visite a sua família, visite os seus familiares, o seu lar, e recolha aí a vontade que você tem de seguir a Jesus, mas não conhece de fato o que tem de fazer. Talvez você tenha desejo de seguir a Jesus, mas não sabe o que fazer. Por isso existe esta iniciativa. A série de estudos O Mistério da Profecia vai te ajudar a perceber como nós podemos receber o Senhor Jesus no nosso coração. E você é o meu convidado. Você é meu convidado também para enviar este link para outras pessoas que neste exato momento derramam lágrimas sem saber o que fazer de sua vida. Eu não tenho as respostas, mas eu sei quem tem as respostas para as nossas perguntas mais difíceis, mais profundas. O nome dele é Jesus. Você conhece? O nome dele é Jesus Cristo. Por isso, nesse momento, eu quero orar a Ele com você. Eu estou com a minha Bíblia aberta, eu quero convidar você a fazer o mesmo. E aqui na minha Bíblia, eu vou encontrar a passagem do Salmo 37. É um salmo muito especial. É um salmo de que gosto muito. E o Salmo 37... traz um texto muito especial para mim e para você também. Na minha Bíblia eu leio da seguinte forma: confia no Senhor e faze o bem. Salmo 37, 3. Salmo 37, 4 diz: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Salmo 37, verso 5 diz: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele há de fazer. E o verso 7
descansa no Senhor e espera nele. É isso que eu quero te convidar nesse momento. Aí onde você está, aí do jeitinho que você está, eu quero convidar você a fechar os seus olhos e nós vamos falar com Deus. Pode ser? Grandioso Deus e Pai, toda honra, toda glória e todo louvor sejam dados ao nome do Senhor Jesus. Neste momento nós estamos aqui com o nosso coração aberto, Senhor, na certeza de que o Senhor vai falar conosco, na certeza de que o Senhor está aqui presente e através de Tua palavra o Senhor vai se revelar a nós. Obrigado, obrigado porque o Senhor não nos desampara. Obrigado porque o Senhor não nos abandona. E neste momento nós queremos ouvir a Tua voz quando abrimos a palavra do Senhor. Aquiete, Senhor, o nosso coração preocupado, coração ansioso, coração angustiado. Que o Senhor possa recolher nossos pedidos nas Tuas mãos e resolver de acordo com a Tua vontade. Perdoa-nos, nos abrace neste momento, nos dê a Tua misericórdia e fale ao encontro de nossas necessidades. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém, Senhor. Eu fico muito feliz de ter você aqui comigo. Para mim é uma honra. Para mim é uma honra ter a oportunidade de falar contigo neste momento. Eu quero ainda dizer que se você tiver alguma dúvida em relação à mensagem, se você tiver algum questionamento, algo que você não tenha entendido, eu vou deixar aqui um telefone para você entrar em contato comigo pelo WhatsApp, diretamente comigo, ok? O telefone, se você quiser parar aí para você anotar, é 99788-9260, beleza? Eu vou repetir para você, 99788-9260. Você fala diretamente comigo, você pergunta, você traz pedidos de oração, ok? Pode mandar, pode escrever, eu estou aqui para te responder, tá certo? E o primeiro tópico sobre o mistério da profecia, esperança para um mundo em crise, que eu quero trazer para você é segurança em um mundo de incertezas. E quando a gente pensa nisso, a gente começa a imaginar, a analisar, será que isso é possível? Será que é possível ter segurança no mundo em que nós vivemos? Será que no meio de um contexto tão terrível que nós estamos mergulhados, imersos, será que ainda é possível sonharmos com qualquer tipo de segurança? Se você pudesse escolher uma palavra para descrever o que vai na mente das pessoas agora, neste momento, pensa na sua rua, pensa na sua casa. Se você perguntasse hoje o que é que passa pela cabeça das pessoas, o que elas diriam? Você já parou para pensar nisso? Talvez a palavra seja incerteza. Incerteza. Em um ano nós mudamos drasticamente o nosso modo de viver, o nosso comportamento. E isso nos deixa entender que a gente não sabe o que é que vai acontecer daqui para frente, correto? Uma pessoa pode viver dias sem comida, pode viver horas sem água, minutos sem ar, mas nenhum segundo sem esperança. Ninguém vive sem esperança. Quem não tem esperança sobrevive, se arrasta. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a depressão afeta cerca de 20% da população mundial em algum momento da vida. E pode ser que nesse momento eu esteja falando para alguém que sofre dessa enfermidade. Eu não sou adepto da ideia de que depressão é frescura. Não, é resumo, é resultado, são consequências de um mundo incerto, com altos e baixos, que oscila a todo momento. A gente vê os preços das coisas subindo, dos alimentos, da nossa cesta básica subindo, a gente vê as pessoas morrendo, o mundo desfalecendo, o mundo se fragmentando, e aí a gente começa a perceber e a perguntar, a questionar seriamente, onde é que nós vamos parar? Alguns se afundam em algumas válvulas de escape, alguns acham as drogas, alguns acham o álcool para afogar as suas mágoas, para procurar ali alguma maneira, não é, de
de fugir desse problema. Alguns tiram a sua vida, não é? São pessoas desesperadas. A OMS, a Organização Mundial da Saúde, afirma que uma pessoa morre por suicídio a cada 40 segundos em algum lugar do mundo. Eu já estou falando com você tem 10 minutos. Pense em quantas pessoas já tiraram a sua vida. E aí as pessoas começam a imaginar, será que é o Apocalipse chegando? Será que são as 7 pragas do Apocalipse? Será que é Jesus voltando? Será que nós estamos já a um passo do Armagedon, que é uma batalha terrível e trágica narrada pelo Apocalipse? Sabe, existe uma profecia de mais de 2.500 anos atrás que apresenta algumas respostas. Ela nos ajuda a olhar para o nosso quadro e a tentar enxergar esperança no meio do caos. E é sobre isso que eu gostaria agora de analisar com você. Está com a sua Bíblia aberta, está com a sua Bíblia pertinho de você, eu gostaria de que você assim fizesse, ok? É uma profecia que aponta para o que virá e pinta o amanhã, o futuro com cores brilhantes, e você pode imaginar, surreal, isso é utópico, não tem como. Eu quero te dizer em nome de Jesus, sim, é possível sonhar com um futuro sem morte, com um futuro sem enfermidades, sem doenças, sem separação, porque essa profecia direciona os nossos olhos para o céu. Nós podemos encontrar respostas para as nossas perguntas olhando para a história. Existe uma frase muito especial, eu gostaria que você gravasse no seu coração. Nós não temos motivos para recear quanto ao futuro, a menos que nos esqueçamos de como Deus nos guiou até aqui, até este momento. Portanto, olhar para a história significa entender que Deus já preparou o futuro e cuida de mim no presente, cuida de mim e cuida de você. Mas essa profecia que foi desvendada há muito tempo, ela perturbou um rei no seu palácio. E eu gostaria agora de convidar você a pegar a sua Bíblia e a gente entender um pouquinho o que acontece no livro de Daniel, no capítulo 2. Ali nós temos um rei que liderava uma nação, né? Nabucodonosor liderava os babilônicos, liderava a Babilônia. Babilônia era uma cidade suprema, era uma cidade poderosa, e ele se orgulhava disso. Eles dominaram o povo de Israel, invadiram ali os judeus no ano 605, no ano 598 e 586, e lideraram até 539 a.C. E eu gostaria agora de acompanhar essa história com você em Daniel capítulo 2. Eu estou com a minha Bíblia aberta aqui nesse momento, eu gostaria que você assim pegasse. Por favor, não deixe de enviar este vídeo para alguém a quem este vídeo vai ser útil, ok? Pense em alguém que está desolado, desorientado, e aí eu quero te dizer que existe esperança para cada um de nós. Daniel capítulo 2, eu quero ler com você versos 1 a 3 da Bíblia Sagrada, ok? E aí olha só, no segundo ano, você achou aí? Se quiser pode dar uma pausa no vídeo, você pode achar. Daniel está bem ali no meio da Bíblia, depois dos Salmos, depois ali dos profetas maiores. Eu tenho Daniel capítulo 2, verso 1, e eu leio assim: no segundo ano do reinado de Nabucodonosor teve esse um sonho, o seu espírito se perturbou e passou-se-lhe o sono. Então o rei mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros e os caldeus, para que declarassem ao rei quais lhes foram os sonhos, ok? Eles vieram e se apresentaram diante do rei. Disse-lhes o rei: tive um sonho, e para sabê-lo está perturbado o meu espírito. Agora veja, olha o que Nabucodonosor faz. Ele diz: eu tive um sonho, não me lembro qual é o sonho, e para vocês provarem que vocês de fato são bons, são magos, são importantes, vocês irão desvendar o sonho e vão ainda interpretar o sonho para mim. Cada um olhou um para o outro e falou assim: impossível. Eles confessaram e começaram a confessar a incapacidade de saberem o que é que o rei havia sonhado, não é? Então agora, o verso 4, os caldeus disseram ao rei em aramaico, aqui ó rei, vive eternamente, diga o sonho a teus servos
e daremos a interpretação. Eles não conseguiram desvendar. Eles poderiam tentar interpretar o sonho, mas adivinhar o sonho, saber o sonho que o rei sonhou, impossível. Amigos, naquela época então aparece um homem de Deus, um homem cheio do Espírito Santo. Entre os conselheiros reais havia um jovem hebreu que pediu um tempo para revelar o sonho ao rei, porque já havia saído um decreto de morte, não é? Para todos aqueles que eram considerados magos. Daniel estava nesse grupo, ele era considerado um conselheiro, não é? E ele seria morto junto com os outros, porque os outros não haviam dado conta de decifrar um sonho. Daniel pediu autorização para estar diante da presença do rei e pediu um tempo. Me dê um tempo e eu quero orar ao Senhor. Eu quero então pedir a Deus para que me ajude. Eu quero ler com você o verso 10, né? O verso 10 do capítulo 2. Você tem aí na sua Bíblia? Responderam os caldeus na presença do rei e disseram, está aqui na minha Bíblia, ó, não há mortal sobre a terra que possa revelar o que o rei exige, pois jamais houve rei, por grande e poderoso que tivesse sido, que exigisse semelhante coisa de algum mago, encantador ou caldeu. A coisa que o rei exige é difícil e ninguém há que a possa revelar diante do rei, senão os deuses, e estes não moram com os homens. Então vejam, a partir deste verso, eu quero te convidar depois a ler um pouquinho esse capítulo. É um capítulo poderoso, precioso demais. Daniel então pede um momento ali com o rei, né? Daniel fala, me dê um tempo. Ele vai para casa, verso 17, e fez saber o caso aos seus 3 amigos, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. E é isso que eu quero falar com você neste momento. Você acha que Deus não responde orações? Eu quero te dizer que sim, Deus responde orações e Ele sabe das suas lágrimas. Ele sabe como está apertado o teu coração nesse momento. Ele não está alheio, Ele não virou as costas para você. Ele responde às orações. Ele respondeu a oração de Daniel. Os 3 amigos e Daniel se ajoelharam diante de Deus. E ele falou, bendito seja o nome do Senhor Deus, Deus dos meus pais, Deus da minha história, o Deus que revela o profundo e o escondido, o que conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Eu te rendo graças e te louvo porque me deste sabedoria e poder. Por quê? Porque à noite o mistério foi revelado para Daniel, o mistério da profecia, o mistério do sonho. E Daniel agora louva a Deus, porque sem isso ele não conseguiria chegar diante do rei. Amigos, essa aqui pode ser somente uma estátua simples, mas é cheia de significado, e eu quero convidar você a prestar atenção nela, porque ela traz o que está faltando na tua vida, esperança. Ela traz o que falta aí dentro de você, na sua família. Você vê o mundo se fragmentando, caindo. Sabe por quê? Ruindo. Sabe por quê? Porque não há esperança. A Bíblia diz que o povo de Deus, os filhos de Deus, morrem por falta de conhecimento. Que isso não aconteça com você, meu querido. Que isso não aconteça com a tua família. Eu não te conheço, mas eu sei que Deus tem algo para revelar para você. Eu também não sei o que Ele vai revelar para você, mas Ele revela a vontade dEle para cada um de nós. E então agora Daniel chega diante da presença do rei e fala o seguinte: rei, o mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar ao rei. Eu estou lendo o verso 27, e esse verso particularmente, eu não vou mentir para você, ele me emociona. Ele me emociona, porque ele diz, o que o rei deseja, ninguém pode revelar ao Senhor. Verso 28, mas há um Deus no céu. Amém? Há um Deus no céu que revela mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. O que há de ser nos últimos dias? O que nos espera? E agora Daniel começa a revelar ao rei.
Quando o rei começou a ouvir, porque primeiro Daniel contou o que o rei tinha sonhado, ele começou a estremecer. Ele ficou impactado. Como é possível isso? Ninguém conseguiu. Ninguém foi capaz. O rei estremeceu. E na sequência veio a maravilhosa interpretação de Daniel. O que significava? Ele ficou maravilhado. Sabe, Deus não deixou a interpretação de suas profecias para mentes que não o buscam. Sabe por que Deus revelou o sonho para Daniel? Porque Daniel o buscou. E a Bíblia diz: buscai ao Senhor enquanto se pode o quê? Achá-lo. Buscai, invocai o seu nome enquanto ele está perto. Não se lida com Deus com adivinhações. Não se lida com Deus com outra fórmula a não ser oração. Toda revelação da profecia é dada por Deus através de agentes humanos. E ali nós tínhamos um servo de Deus, nós tínhamos Daniel, que se ajoelhou, clamou e Deus respondeu a oração. O que significava? Significava o seguinte: o rei havia sonhado com uma estátua que era feita de vários metais, a cabeça de ouro. Pena que eu não consigo trazer agora aqui uma foto para você, uma fotografia, um retrato. Você pode procurar aí uma imagem na internet. Estátua de Daniel 2, você vai encontrar. Uma cabeça de ouro, o peitoral de prata, ok? Os quadris de bronze, as pernas de ferro e os pés de ferro e barro divididos. Aí o rei começou a ficar estremecido, porque de fato era aquilo. E Daniel agora disse o seguinte: rei, o seguinte, cada metal significa um reino. Tu és a cabeça de ouro. Tu és o reino mais poderoso de fato. Babilônia era uma potência. Babilônia era poderosa, Babilônia era rica, era grandiosa, era preciosa. Daniel falou: tu és a cabeça de ouro, o primeiro lá em cima, é quem lidera agora. Mas eu quero te dizer uma coisa: seu reino não é eterno, seu reino vai passar, ele vai cair, ele há de cair. E na sequência virá um outro reino. O peitoral de prata significa que tem um reino depois de Babilônia. Babilônia, por mais poderosa que seja, ela vai cair. E aí vai vir um reino na sequência, ok? Nabucodonosor era cheio de arrogância e de orgulho. Essas eram as marcas de Babilônia. Mas isso não impediu que a história nos comprovasse o que Daniel colocou para o rei naquele momento. O peitoral de prata significava um outro reino que viria, e é o reino dos medos e persas. E a gente sabe que isso aconteceu. A partir de 539, Ciro invadiu a Babilônia e tomou todo mundo lá. Daniel 5 nos diz que a última noite de Belsazar foi terrível. Isso aqui é terreno para um outro sermão. Mas se você quiser dar uma olhadinha, você pode observar, tá bom? E aí eu estou aqui, suando para falar com você, mas tudo bem, é tudo certo, vamos embora, vamos avançando. E aí a Babilônia caiu, e diante deles veio o Império Medo-Persa, né? De acordo com o que a profecia havia predito, né? Ciro entrou, o Império dos Medo-Persas era o reino de prata que Nabucodonosor viu no seu sonho. Na sequência tinha os quadris de bronze. E a Bíblia aqui diz, no capítulo 2, né, diz assim: depois de ti surgirá um outro reino, inferior ao seu. Em seguida surgirá um terceiro reino, o reino de bronze, que governará sobre a terra. Se a gente der uma olhadinha na história mundial, o reino que vem na sequência da Média Pérsia é a Grécia, né? Ali com Alexandre, que tentava conquistar os mundos, né? A história seguiu o diagrama profético, o calendário. Jeremias 51:37 diz que a Babilônia se tornara um amontoado de ruínas. E foi isso, uma habitação de chacais, objeto de pavor e de zombaria. A grande potência seria jogada na lama, um lugar onde ninguém vê. E foi isso.
Mais uma vez a história confirmando o calendário bíblico. E depois, e as pernas de ferro? É o próximo reino. É o reino duro. É o reino, sabe, com mãos de ferro mesmo. Roma, né? Roma governou de 168 a.C. até 476 depois de Cristo. Então veja, na época de Daniel, quem é que estava em evidência? Babilônia, mas Babilônia caiu em 539. Depois disso veio a Média Pérsia, que liderou até 331. Alexandre o Grande, então, conquistou. Grécia tomou conta, tomou o poder. 331 a 168. A Roma agora ascende ao governo e fica até 476 depois de Cristo, né? No famoso livro Declínio e Queda do Império Romano, um historiador escreve: as imagens de ouro, prata e bronze que poderiam servir para representar as nações e seus reis foram sucessivamente despedaçadas pela monarquia de ferro de Roma. Ou seja, Roma chegou para arrasar com tudo. Ou seja, a profecia estava correta. E os pés? Os pés divididos, né, em ferro e em barro. Foram 10 reinos que surgiram de Roma, correto? E aí a gente tem vários reinos. Os anglo-saxões, francos, suevos, visigodos, enfim, 10 reinos. Os 10 chifres lá do Apocalipse. E Daniel 2:43 vai dizer que nenhum se ligaria um ao outro. Nenhum. Carlos Magno foi o primeiro a tentar unir as regiões do Império Romano. Não conseguiu. O próximo a tentar foi Carlos V. Falhou. Luís XVI, um rei da França muito perspicaz, tentou unir a Europa em um império, mas fracassou. Napoleão foi outro governante que tentou e falhou. Napoleão Bonaparte fracassou, né? Por quê? Porque a profecia havia dito que eles não iriam se unir. Ou seja, o diagrama da Bíblia cumprido. Tudo que foi predito por Daniel foi cumprido. Reino após reino, império após império, nomes revelados, ascensão e queda de poderosos, tudo devidamente descrito e então revelado pela profecia. Eu quero que você agora pense comigo, Daniel 2:43. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão mediante casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com barro. No século XX, o líder alemão Adolf Hitler fincou seu olhar na conquista de toda a Europa. Ele disse um povo, um império, um líder. Mas ele foi o quê? Derrotado. Profecia está o quê? Correta mais uma vez. Agora eu quero que você perceba uma coisa. Existe um reino eterno. A partir do verso 44, diz que depois a descrição da estátua toda de metais, uma pedra desce do céu, cortada sem o auxílio de mãos. Verso 34. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés, de ferro e de barro, e os esmiuçou. Então, foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a palha das eiras do estio, e o vento os levou e deles não se viram mais vestígios. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha, que encheu toda a terra. Verso 44 diz que nos dias destes reis, a interpretação da pedra, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não vai passar para outro povo como os outros reinos passaram um ao outro. Esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Como viste que do monte foi cortada uma pedra, sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. E é com esse reino que eu finalizo a nossa mensagem. A pedra não é o chip. A pedra não é a marca da besta. A pedra não é uma bomba nuclear, não é a Terceira Guerra Mundial que vai exterminar a população. Não é um desastre natural, não é um novo dilúvio. A
pedra se refere a um nome que vai destruir todos os reinos. Vai destruir não porque ele é mau, mas porque ele vai estabelecer o reino do bem para todos nós. A Bíblia diz que ele voltará como o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E quando ele voltar, ele vai esmiuçar, quebrar todos os reinos. E ele vai voltar em breve. A profecia é clara, queridos. Todos os reinos preditos pela profecia se cumpriram. Babilônia, Média Pérsia, Grécia, Roma, os reinos romanos divididos. Se você continuar lendo a Bíblia, você vai perceber que tem muito mais coisas que foram preditas e se cumpriram. Agora, a maior profecia ainda não se cumpriu. Eu não sei quem é você, mas eu só quero dizer que Jesus vai voltar. E quando ele voltar, ele vai querer colocar fim ao seu sofrimento. Mas depende de mim. Ele já se disponibilizou. Ele já colocou tudo que era preciso para a nossa salvação à nossa disposição. Tudo. Tudo. Ele só precisa que eu o aceite. E quando ele voltar, nós o veremos face a face. E viveremos com ele para sempre. E eu gostaria de perguntar para você, não gostaria você de saber mais sobre o mistério da profecia? Não gostaria você de ler a Bíblia sem medo? Não gostaria você de falar, Senhor, eu não sei quais são os seus planos para mim, mas eu quero te conhecer. Eu quero que o Senhor me quebrante, eu quero que o Senhor me refaça, eu quero que o Senhor me perdoe, eu quero entregar o meu caminho ao Senhor, confiar em Ti, porque o Senhor tudo fará. Peça Jesus Cristo na sua vida agora nesse momento, meu querido. Independentemente de quem você é ou do que você tenha feito, há muito mais perdão em Deus do que pecado em mim. Creia nisso. Mesmo que eu não te conheça, eu conheço o Deus que pode me perdoar e perdoar você. Aceite. Se quiser, mande uma mensagem para o número que eu já falei. Eu vou repetir: 997-889260. Faça contato comigo. Peça oração, peça o estudo da Bíblia. Pastor, eu quero saber mais. Porque no dia que o Senhor voltar, não vai ser desculpa dizer para Ele, eu não sabia. Não. Você já está sabendo que Ele há de voltar. E esses que o rejeitarem por escolha, não serão tidos como inocentes. Você não quer ser salvo por Jesus? Clama a Ele hoje. Põe a tua casa em ordem. Põe a tua vida em ordem. Convida Jesus para estar com você. Eu quero orar com você. Semana que vem nós temos mais um encontro. Nós temos mais um encontro. Prepare-se. Prepare-se. A Bíblia tem muita instrução para você. Palavras de vida e não de mal. Passarão o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão, diz o Senhor dos Exércitos. Ora comigo. Querido Deus, poderoso Pai, Tua palavra começa a ser revelada diante dos nossos olhos. Perdoa a nossa vida. Perdoa o nosso coração. Perdoe nossos atos errados. Tem misericórdia de nós, Senhor. Nos conduza no caminho que leva ao céu. Nós te pedimos isso não é porque a gente mereça, mas nós te pedimos isso no nome de Jesus. Nos dê a unção, a porção dobrada do Teu Espírito Santo. Abra nossos olhos, nós queremos uma nova vida, nós queremos uma novidade de vida. Nos restaure, por favor. Revele o Teu querer para esses que oram comigo nesse momento. E que eles consigam clamar ao Deus Todo-Poderoso. E que a pedra cortada assim ao auxílio de mãos, quando destruir o mundo, possa salvar a minha vida e a de todos aqueles que oram comigo neste momento. Nós oramos confiando na Tua graça, que é maior do que o nosso pecado, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça. Até semana que vem, nós temos um encontro marcado, ok? E não permita que o inimigo de Deus retire a sua vontade de aprender sobre aquele que numa cruz morreu pensando em você. Até lá. Tchau, tchau.